Aumentar o prazo, professor, porque para sábado fica ruim, né? A gente consegue só no sábado, consegue parar para conseguir fazer os trabalhos. Tá, ó, vou falar então. Boa noite, iniciamos a nossa aula oficial aí. Sim, o professor já aumentou os prazos, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu deixei o prazo aberto ou não? Vamos ver agora. Se não, eu deixo até a primeira quarta-feira após a Páscoa, tá? Olha aí, ó, a fotinha da turma aí, ó, todo mundo sorrindo. Deixa eu ver. Ficou momento síncrono, tá ok. O TDE daqui, ó. Material, ó. Entrega ficou para o dia. Ah, ficou para o dia 9. Deixa eu ajustar então. Editar. É Páscoa. A Páscoa é agora, né? No dia 15. Então tá, fica para o dia 20. Ok? Ok, obrigado, professor. O TDE de hoje não tem data aqui, parece para mim, como se não tivesse aberto. Tu vai abrir depois? Não? Bem observado. Então, deixa eu já ajustar aqui. Editar. Exatamente. Então, fica para o dia... E vai até o dia 13. E daí o relatório final é por trio, tá? Os modelos eu já mostrei para vocês. Mas todo mundo entrega ou só do grupo, do trio? Isso, esse relatório aqui da aula prática, né? Mas todo mundo posta ou só um do trio? Não, um só do trio daí. Daí, quando você for fazer a postagem, você coloca, por exemplo... e isso é uma coisa que eu vou falar hoje. Eu abri mais de um momento e teve somente 2 grupos registrados. Os demais eu não sei o que fizeram que não se registraram. A gente vai falar sobre isso. Mas realmente um posta e coloca o nome. Por exemplo, Amanda, Anderson e Deise. Daí a Amanda posta, daí ela informa. O Anderson é Amanda, Anderson e Deise é do mesmo grupo. Que daí eu dou nota para o Anderson com entrega externa e dou nota com a Deise, para a Deise com nota externa, dando um exemplo, tá? Eu sei que a Amanda não fez com eles, mas só para a gente deixar alinhado. Deixa eu pegar aqui nossa aula de hoje. Temos aqui... Agora vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo certinho? Sim, professor. Tá. Então, nossa aula de hoje, então eu vou dar o feedback das aulas anteriores, da aula 3, 4 e 5, tá? Vamos revisar os resultados da aula prática. Então, vou mais ou menos discutir com vocês, né, como é que se faz, o que eu espero que vocês apresentem, tá? No material. Essa aqui é a ideia. Deixa eu pegar meu caderno aqui. Então, tá. Ok. Perfeito. Muito bem. Então, aqui nós temos, tá, os resultados da prática, a gente vai discutir, e depois nós vamos trabalhar já com processos físicos, escoamento e interconectividade entre tanques. E vamos comparar resultados da aplicação do Enso e do Excel. Então, hoje a gente vai falar sobre a prática, vamos falar sobre modelar em Excel, sobre modelar em Enso,
e depois a gente vai partir já para uma nova prática, que daí é interconexão entre tanques. Bom, o primeiro AP1, que era a modelagem ENSO da aula 3, eu acho que agora há pouco o Pedro falou que teve problema, não conseguiu postar, tá? Então, assim, todos os que entregaram, eu parabenizei aí os 7 dos 13. Lembrando que a entrega do TDE é fundamental para ganhar a presença daquela hora, né, a aula. Infelizmente, não tive 100% da turma, 53%, né? Quem foi? Amanda, Anderson, Daisy, Jéssica, a Juliana Mello, a Luana e a Mariana, tá? Como é que funcionava a postagem do arquivo? Então, assim, pessoal, realmente o Enzo, se a gente não escreve exatamente, não coloca direitinho as vírgulas, as aspas, as vírgulas, realmente ele dá erro, tá? Então, hoje a gente pode tirar uma ou outra dúvida com relação a isso, no momento que a gente estiver aquele momento que vocês vão estar exercitando, vão estar praticando em cima do Enzo. O professor postou aqui, ó, arquivo material 3, aula 3, gabarito. Então, por exemplo, foi tu, né, Pedro, que comentou, né, que não estava conseguindo isso? Fui eu, professor, Matheus. Ah, perdão, Pedro, perdão, foi o Matheus. Então, aqui, Matheus, ó, se tu pegares, ó, o material 3 da aula 3, ó, eu postei aqui para vocês, ó, o gabarito do Enzo, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai clicar aqui, ó, e tu vai fazer o download, ó. Faz o download do arquivo, ele não dá visualização porque ele é MSO. Tu dá o download aqui e daí tu vai abrir ele, ó. Vai abrir ele direitinho aqui, ó. Aqui. Hoje é aula 5, né? Aqui. Esse aqui. Aqui, esse aqui é o material. Material 3, material 2, assim, vou tirar fora. Material 3, aula 5. Então tá aqui ele direitinho, ó. Então o que vocês tinham que prever nele, né? O model, que é o que ele vai caracterizar como o tanque, né? Então, como a gente não havia definido, né? Por exemplo, que esse tanque é um quadrado, ou esse tanque é um cilindro, não tem essa definição de tanque, né? Mas simplesmente tem uma área. Então a gente sabe que tem uma base, e conforme, se a gente tem uma base de altura e nós tivermos, desculpa, se a gente tiver uma base, uma figura que tenha uma base, essa base vai ter uma área. E se a gente cresce com a altura sobre a área, o que nós vamos ter, pessoal? O que nós vamos ter? Hello! Vocês estão aí? Hello! Tá cortando um pouco o áudio, professor. Tá. E agora? Continua cortando? Não. Nenhuma visualização disponível. Vamos lá. Tá, mas vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim, tá. Vocês viram a parte que eu mostrei para vocês que tem um material disponível lá, o gabarito do Enzo? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Vocês viram aqui que eu fiz o download, ó, tô com o material aqui? Sim. Sim. Ele fica aqui, ó, Matheus. Então, tu com esse material, tu vai clicar 2 vezes, tu vai abrir ele nesse formato do Enzo, certo? Certo. Isso. Vão falando comigo, porque se eu não escutar o retorno de vocês, é porque a minha internet falhou. Se tiver que reiniciar de novo, a gente reinicia, tá?
Então, o que acontece? Quando a gente tem uma base, por exemplo, se for uma base retangular, quadrada, ou se for uma base circular, né? O que acontece? Se eu subir a altura, nessa base, o que eu vou ter, pessoal? Volume, muito bem. Então, o que a mesma coisa aqui, ó, se eu subir, né, a altura nessa base, eu vou ter volume. Por quê? Porque eu tenho a área já definida e é exatamente isso que está expresso aqui, ó. Eu dei nos parâmetros eu defini uma área, que é a área do tanque. Agora, se é retangular, se é quadrado, se é cilíndrico, não interessa, mas a área é um dado, é um parâmetro. A gravidade é um parâmetro também. O orifício é exatamente o buraquinho que nós vamos ter. Então, é por onde o líquido vai escoar. Então, por exemplo, eu posso ter um orifício aqui, eu posso ter... Opa! Eu posso ter um orifício aqui, certo? Certo? Certo. Então, esse orifício também vai ser uma área, daí não interessa qual é a figura geométrica que eu estou usando, né? Então, eu tenho como parâmetros a área, a gravidade e o orifício, que são os dados básicos para que eu tenha o model. O que é o model? É o que vai me dizer como vai ser o meu tanque. E dentro disso, eu vou ter tudo aquilo que vai variar, tá? Então, o que irá variar nesse meu tanque, né? Tudo aquilo que, à medida que eu tenho uma força motriz atuando sobre esse tanque, no caso, pessoal, o que é a força motriz? Parou. Que isso? Parou. Minha cadela aqui achou que eu estava falando com ela. Não está mais acostumada com pandemia, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu tenho esse tanque aqui, pessoal, o que vai fazer? Me respondam. O que vai fazer com que a altura desse meu tanque varie? O que faz com que a altura do meu tanque varie? O fluxo de saída e de entrada de... Exatamente, o fluxo de entrada e de saída. Perfeito. Mas, digamos assim, se eu tiver, então, uma saída só, isso aqui vai baixar, correto? Correto. Mas o que pode causar? Isso é normal. Então, assim, como eu tenho orifício e esse orifício está aberto, essa altura ela vai baixar, correto? Correto. O que pode causar digamos assim, uma alteração na altura do meu sistema? Que pode ser tanto permanecer baixando, quanto permanecer parado, quanto permanecer aumentando. Fluxo de entrada. Exato. Então, a minha força motriz é o que eu vou definir, então, como o que vai estar lá no flow sheet, ó, que é o que nós vamos definir como specify, que é o que a gente especifica como o fator que vai estar causando, digamos assim, o distúrbio no sistema, tá? Bom, então, voltando aqui, pessoal. Então, a velocidade que o fluido vai sair pelo orifício vai ser uma variável, concordam comigo? Sim. Vocês viram lá na prática que tinha uns que dava que o fluxo ele ia bem pertinho e tinha outros que o fluxo ia bem longe. Ou seja, quanto mais longe o fluxo saía do buraquinho, quanto mais longe ele se distanciava, maior era o quê? Coluna d'água. A coluna d'água, ou seja, maior era então a velocidade.
Então, a gente viu que a velocidade de saída variava automaticamente. Se varia a altura, varia o volume. Outra coisa que variava, o nível do tanque, né? E o Fin, que é o fluxo de entrada, que é uma consequência do fluxo de... Quer dizer, o fluxo de saída que é uma consequência do fluxo de entrada, correto? Sim. Então, com base nessas informações, a gente definiu o que é o set. O que é o set? São os dados de saída, de início, com relação aos parâmetros. Daí aqui, pessoal, a gente tem que ter uma atenção muito grande. Ó. Unidades compatíveis com o que está definido aqui em cima. Ó. Estão vendo? Aqui, unidades, tudo em centímetros e tudo em segundos. E outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que aqui não vai vírgula, e sim ponto, tá? Então, o sistema numérico que nós utilizamos no ENSO é o sistema americano, é ponto ao invés de vírgula, tá? Bom, para cada variável a determinar, que a gente define aqui como variables, nós teremos uma equation. No caso, o balanço de massa, que é uma diferencial, ou seja, o que é essa diferencial? Ou seja, a velocidade, desculpa, o volume, né, a diferencial do volume, nada mais vai ser uma função do tempo, que a resultante do volume ao longo do tempo nada mais vai ser a subtração do que entra menos do o que sai, correto? Bom, a equação de Bernoulli, então, porque se não tivesse orifício, tivesse uma válvula, a gente iria utilizar a equação de velocidade de Bernoulli? Sim ou não? Não, né? Nós iríamos utilizar a equação que tem o K da válvula. Lembram do K da válvula? Bom, Bernoulli, né? Então, a velocidade de Bernoulli a gente define pela raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. E como isso é uma coisa que eu pedi para vocês lerem, né? Passei material na aula 2 para vocês darem uma lida, que é aquele livro de física. Então, como a área do tanque é infinitas vezes superior à área do orifício, nós teremos que a velocidade de saída será compatível com a velocidade de descida do tanque, né? Porque o que a gente acontece? Aqui nós vamos ter um grande fluxo, porque tu tem um orifício pequeno. Aqui tu vai ter uma pequena diferença, parece que não vai ter um grande fluxo, porque tu tem uma área muito grande. Então, essa grande diferença entre as áreas faz, então, com que a velocidade do orifício seja diretamente proporcional, né, à condição que nós definimos, né, como velocidade de Bernoulli, que vai ser a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura do tanque. E para nós acharmos, então, o fluxo de saída, vejam, pessoal, aqui eu tenho F como fluxo, né? Só que esse meu fluxo, ele é um fluxo mássico ou é volumétrico? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. E esse meu fluxo, ele é um fluxo volumétrico ou é um fluxo mássico? Volumétrico, né? Volumétrico, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho velocidade, no caso aqui, qual vai ser a unidade de velocidade?
Vai ser Centímetro por segundo? centímetros por segundo. Qual vai ser a unidade do orifício aqui? Centímetro quadrado? Não, Não? o orifício aqui, ó, no caso é a área do orifício, né? Vai ser a área, centímetros quadrados, tá correto. Então, aqui, ó, vai ser metros por segundo vezes centímetros quadrados. O que vai nos dar como resultante? Centímetros cúbicos por segundo, correto? Ou seja, centímetros cúbicos por segundo não é volumétrico? Sim. Sim, exatamente. E por último, né, o volume do tanque, que a gente definiu aqui como V, vai ser a área do tanque vezes a altura do leme. Bom, isso aqui, toda essa primeira parte, Matheus, então é o que define como que o tanque vai funcionar. Tranquilo? Tranquilo. O que é parâmetro e o que é variável. E para cada variável nós vamos ter uma equação. No caso, aqui, como a entrada e a saída vão ser uma única, vai ser definido como uma única variável, tá? Porque uma vai ser consequência da outra e elas ambas vão estar englobadas em uma única equação, no caso aqui de balanço de massa, tá? Então, fechou. Bom, o flow sheet, quando é um tanque, o que eu vou ter quando é um tanque? Eu vou ter esse tanque. Então, ou eu tenho um fluxo de entrada, né? E automaticamente eu vou ter um fluxo de saída, certo? Ou eu posso ter somente o quê, pessoal? Somente o Fluxo de saída? fluxo de saída, né? Então, vejam onde que eu quero chegar. Que o flow sheet é como vai ocorrer o processo. Tá? Então, é no flow sheet que tu vai dizer. Então, o flow sheet aqui ele vai te dizer o seguinte, ó, as devices. O que são as devices? São as considerações. Então, para esse tanque, tu vai ter um feed, que é o que alimenta, é a alimentação, e o feed vai ser um dado real, tá? E ele vai ser em centímetros por segundo, ou seja, vai ser volumétrico, vazão volumétrica, fluxo volumétrico. E o tanque 1, ele vai ser baseado no model Tank Simplified, ou seja, Tank Simplified, ok? E nós vamos dar um brief, né? Vamos chamá-lo então de First Tank. Vejam, eu já estou chamando a atenção para vocês desses detalhes, porque quando nós trabalharmos com mais de um tanque, vai ser. Pergunto, quando eu trabalhar com mais de um tanque, o módulo do tanque vai mudar? Sim ou não? O que vocês acham? O modelo do tanque vai mudar? O model. Essa parte aqui vai mudar. Sim ou não? Vocês acham que sim? Eu acho que os Acho que parâmetros do tanque não. não vai mudar, exatamente. O que vai mudar vai ser o quê? O flow sheet, as devices. Então, por exemplo, se tiver 5 tanques, tu vai ter o feed normal, tu vai ter o tank 1, tu vai ter o tanque 2, tanque 3, tanque 4. Professor, tanque mesmo se mudar a geometria do tanque, assim, tipo, se ele for outra... É isso que eu digo. Nesse nosso model, a geometria do tanque, ela é, digamos assim, subentendida a partir do momento que eu defino o quê? A área. Porque se eu definir que a área é essa,
se tu está trabalhando com um tanque retangular, com um tanque triangular, com um tanque cilíndrico, vai fazer alguma diferença? Só para quem for construir o tanque, correto? Tá, entendi. Mas a área, se tu obedece, por exemplo, se pegar um triângulo como base e construir teu tanque sobre um triângulo e a área for compatível, não vai ter diferença, certo? Certo. Só se então, se eu fosse modelar alguma coisa já existente, sei lá, um tanque cilíndrico por um tanque retangular de áreas diferentes. Daí eu teria que colocar aí que as áreas são diferentes. Do tanque 1 Isso. do tanque 2. Mas daí essas áreas diferentes eu posso definir como especificações, entendeu? Daí eu posso especificar isso. Eu posso definir um modelo padrão e o que for diferente do tanque 2, do tanque 3, eu defino como specify. Mas a gente já vai entrar nesses detalhes, tá? Tá bom. Ainda dentro da simplificação, nós só temos um tanque. Eu vou, então, definir como é que ocorre a conexão. Então, se eu tiver uma alimentação, essa alimentação ela vai ser a entrada do tanque 1, certo? Se eu defino que a minha entrada do tanque, se eu especifico que o feed é 0, o que quer dizer? Que esse tanque vai ser o quê? Que ele não tem alimentação? Não vai encher, ele vai só esvaziar. Exato. Então, eu defino uma condição inicial para o meu tanque, né? Porque o flow sheet é o fluxo do processo. Como é que o processo irá se desenvolver? É isso que o flow sheet define, como que a coisa vai ocorrer. Então, por exemplo, se é 0 e eu tenho uma altura inicial de 21, o options ele vai me dar num intervalo, num time step de meio em meio segundo, ele vai fazer uma leitura do sistema. Então, de meio em meio segundo, no intervalo de 40 segundos, eu vou estar, então, avaliando esse meu sistema. Então, a partir do momento que eu tenho, então, definido o modelo do tanque, que eu tenho definido o flow sheet desse meu tanque, eu, então, proponho uma corrida. Daí, sempre que eu tiver a corrida, eu clico nessa partezinha aqui azul, e ele me acende o run, ok? Eu posso checar se tem consistência, então, isso é uma coisa que previamente vocês podem fazer. E toda vez que tu salvar também, ele automaticamente ele já estava salvo. Como eu não mudei nada, se eu dei um enter, ele apareceu o disquete, eu salvo aqui, Se ele salvou, não apareceu nenhum erro, é porque está tudo ok. Então, quando eu clico aqui, eu chequei. Então, quantas variáveis ele tem? 5 variáveis. Quantas equações? Ele tem 4 equações. Porém, uma das variáveis eu vou especificar que vai ser o quê? O feed, que equivale à entrada, o Fin, que é o fluxo de entrada, o F1. Então, isso é uma especificação. Então, 5 variáveis, 4 equações, uma especificação me dá um grau de liberdade 0. 5 menos 4 menos 1, 0. Então, está correto. Certo? Bom, então, ok, tudo certinho, agora eu vou correr. Quando eu clico aqui, então ele correu os 40 segundos, ele fez um avanço de tempo em tempo, ele partiu do tempo 0, 0,5, 0,5 a 1, e assim ele vai, ele foi avançando. Então, ele deu um total numérico de corridas aqui, certo? Então, não levou 1 segundo para processar 40 segundos de esvaziamento. E quando eu clico em Results,
eu posso enxergar o que aconteceu nesse meu tanque. Por exemplo, o que vai acontecer com a altura desse meu tanque? O que a gente acha que vai acontecer, pessoal, com a altura do tanque? Vai baixar? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir? Exato. Então, ó, ela partiu, ó, dos 21 centímetros, estão vendo aqui, ó, partiu dos 21 e ao longo do tempo foi reduzindo, reduzindo, reduzindo até chegar no zero. Estão vendo aqui, ó? Sim. Deixa eu tirar do zoom, zoom out. Bom, eu posso pegar outro gráfico. Vamos ver quanto que foi o fluxo de entrada. Quanto que eu disse que era o fluxo de entrada? Opa, quanto que eu disse que era o fluxo de entrada? Zero, não? Zero. Então, será que era zero mesmo? Vamos ver. Ó, o fluxo de entrada realmente foi zero, não entrou nada. Ó. E o fluxo de saída? Bom, fluxo de saída, no início, ele era alto e à medida que foi passando, ele foi saindo. E o fluxo de saída, ele obedece qual equação, pessoal? Qual a equação? Ele obedece essa equação aqui. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes gravidade vezes a altura. Então, nós temos aqui, tá, uma vista, então, do fluxo de entrada, que foi zero, e do fluxo de saída. E nós também temos, por exemplo, a variação de altura. Isso dá em vocês qual percepção? Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira. Eu tinha um orifício aqui de 0,28 centímetros quadrados. Se eu dobrar para 0,6 aqui, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer aqui com esse fluxo de saída? Eu dobrei o orifício. O que vocês acham? Ele vai chegar a zero mais rapidamente. Exatamente. Então, vamos checar. Vamos ver se isso acontece. Ó. Então, vocês viram que eu mudei. Né? Eu mudei aqui, ó. Mudei para 0,6. Salvei, ó. E vou correr. O que aconteceu aqui? Ó? Por que ele parou em 20 segundos? Daí ele me disse que apresentou erro. Né? Por quê? Porque ele ocorreu um erro de ligação. Porque simplesmente o meu tanque, como eu dobrei o orifício, o que vai acontecer com o meu tanque? Ele vai esvaziar mais rápido. Quer ver? Vamos ver se isso mesmo aconteceu. Ó, o fluxo, como é que foi a altura? Então, ó, estão vendo? Ó? Ou seja, ele atingiu zero exatamente em quantos segundos? 20. Que foi exatamente proporcional ao... Eu dobrei o orifício. Então, ele não vai fazer leitura abaixo de zero, compreenderam, pessoal? Então, por isso que ele apresentou esse erro. Então, se eu fizer, por exemplo, ó, vou fazer uma simples correção. Ó. Se eu botar aqui 20 segundos, por exemplo, ó, salvar, o que ele vai proporcionar para mim? Ó, ele correu e não teve nenhum erro de... Opa! Ó, vai ter que ser um pouquinho menor, vou ter que botar 19 segundos aqui. Ó, ele correu sem problema nenhum, entenderam? Entenderam? Sim ou não? E por que foi 19 e não foi 20? Por causa que o T, se vocês lembrarem, o valor que eu tinha aqui antes era outro. Tá vendo? Tá 0,6, ok?
Ó. Antes eu tinha 0, 28, 27, 43, entendeu? Não era bem, não é mais do que dobrou, na real. Exatamente. Então isso quer dizer que tu vai ter um tempo menor do que 20, por isso que ele deu 19. Certo, Ficou certo. claro isso para vocês, pessoal? Isso vai ser regra, vai ser sempre proporcional, o tempo vai ser proporcional ao orifício. Matematicamente falando, sim, né? Por quê? Porque o equacionamento se dá dessa forma, né? Olha aqui, ó. A velocidade ela é diretamente proporcional à altura, né? Só que o fluxo de saída é diretamente proporcional à velocidade vezes o orifício. Veja, a vazão de saída, né? O que vai acontecer? Se eu mudar a área do orifício, né, e manter a velocidade, o que acontece com o fluxo de saída? Ele aumenta, né? Então não tem como não ter uma vazão maior em função do tempo, em segundos, ok? Que foi o que aconteceu lá, teve um grupo, não sei se vocês recordam, teve um grupo que abriu um rombo na garrafa, daí não tinha como fazer a leitura, era muito rápido, então tu tem que também ter essa sensibilidade aí. Então, o que acontece? E se tiver um fluxo de entrada, por exemplo, se eu botar 10 aqui, agora eu estou entrando 10, correto? Salvei aqui, clico aqui e peço para correr. Ó. Em 40 segundos, vamos ver o que acontece. Com a altura. Ó, o que aconteceu? Como eu tinha um fluxo, mas vejam, a saída é maior ou menor que a entrada? Ó, eu botei uma altura, um feed de 10 e eu estou mostrando para vocês um gráfico onde a altura com o tempo ela está aumentando ou reduzindo? Reduzindo. Reduzindo. Então, o fluxo de entrada é maior que o fluxo de saída? Não. O contrário, o fluxo de saída é maior. Agora, se eu pegar aqui, botei 10, botar, por exemplo, 40 aqui, o que será que vai acontecer? Mesma dinâmica. Coloquei ali, salvei, corri. Certo? Agora vamos avaliar tudo no mesmo gráfico aqui. Então, aqui, só para a gente relembrar, né? Olha, eu posso clicar em propriedades. O preto eu posso escrever que foi com vazão, ó, sem feed e 0,3 orifício. Tá? Um exemplo. O vermelho foi sem feed com 0,6 de orifício. Certo? E o azul foi o quê? Feed Feed 10. De 10, é. 0,3 de orifício. Só para a gente ficar mais claro, para vocês entenderem aqui, né? Agora, por exemplo, o que eu fiz? Eu, mandei o feed para 40. Ó, vou correr. O que será que vai acontecer com a altura? Daí eu clico no mesmo gráfico ó, que eu quero botar aqui em cima, tá? Ó, o que aconteceu, ó. Mesmo assim, o que eu tenho ainda? O que eu tenho ainda? A diminuição da altura do tanque. Perfeito, mas eu tenho um feed maior do que a saída? Não, menor. Ainda está menor. Então, mesmo com um feed de 40 e 0,3 de orifício, eu ainda não atingi, eu não tenho um fluxo de entrada maior que o de saída.
Então, por exemplo, agora eu vou botar 100 aqui, ó. Salvei. Vamos correr. Vamos ver o que vai acontecer. Agora sim. Compreenderam, pessoal? Sim. E parece lógico o negócio? Sim. Sim. Eu tive um feed 100, onde, tendo o mesmo orifício. Então, isso é o tipo de, digamos assim, de brincadeira que dá para a gente fazer de uma forma muito rápida e dinâmica, onde eu tinha uma condição inicial, eu dobrei o orifício, então esvaziei mais rápido o tanque, e à medida que eu vou tendo uma alimentação, eu vou tendo o quê? Uma resposta de altura diferente. Obviamente que isso vai me afetar tudo, né? Se eu pegar aqui o fluxo de entrada e de saída, agora, por exemplo, ó, fluxo de entrada, fluxo de saída, estão vendo? Mudou. Antes eu tinha um fluxo de entrada 0, agora eu tive um fluxo de entrada 100. Eu tinha um fluxo de saída que diminuía ao longo do tempo, e agora eu tive um fluxo de saída que aumentou a vazão ao longo do tempo, certo? E essas são as facilidades que a gente tem aqui trabalhando no Enso, né? Então, o que vocês vão fazer quando vocês forem na prática de vocês? Vocês têm que converter tudo para centímetros e usarem exatamente esse model aqui. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Por exemplo, vocês tiveram uma altura de saída, correto? Vocês tiveram uma noção de quanto tempo demorou, correto? Se tu quiseres diminuir o intervalo, em vez de fazer de 0,5 em 0,5, pode fazer de 0,1 em 0,1. Bom, o resultado, quando tu obtém ele aqui, ele está todo no Enso. Se você olhar, ele apresenta esses gráficos e é bem tosco, tá? É sempre tempo em função do que tu quiser ver, mas todos os gráficos são temporais. Então, por exemplo, eu posso gravar isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu posso gravar o resultado como Enso ou eu posso gravar o resultado como Excel. Então, por exemplo, ó, eu vou salvar dentro da minha pastinha de hoje, tá vendo aqui, ó? Ubra. Ó, estão vendo? Ó, estão vendo aqui? É tipo assim, pessoal. A forma de tu trabalhar com ele, ele é meio DOS, tá? Ele não é, a linguagem dele não é a mesma linguagem do Windows 10, né? Ele não aceita vírgula, ele não aceita, tanto é que ficam uns símbolos meio estranhos aqui quando a gente tem acentuação, tá? Mas aqui, ó, aula 6, eu vou salvar aqui ó, o XML, tá? Então, eu salvei, vou salvar ali dentro, ok. Daí, como é que eu faço? Todos os dados da minha última corrida, eu vou ter ela aqui dentro, na forma de um Excel. Só que, quer ver, ó? Quando eu abro aqui, ele vai aparecer um quadrado branco, estão vendo aqui, ó? Se eu clicar em cima, ó, ele vai perguntar qual é a plataforma que eu quero abrir, ó. Estão vendo? Sim ou não? Sim. Sim. Então, tu não abre aqui. O que tu tem que fazer? Tu tem que abrir o Excel e do Excel chama ele. Essa é a barbada. Porque senão ele não abre. Ó, eu cliquei ele aqui, ó, abrir. Ó. Daí
Sim ou não? Sim. Deu uma travada no que Ó. você falou no final agora, hein? Mas deu para entender. Falhou? Entendi. Então, assim, ó, quando vocês forem abrir esse documento aqui, ó, tu não clica direto, porque ele não vai abrir como um Excel. Então, a dica é: abra um Excel. Estão me ouvindo agora, sim ou não? Sim, foi só bem no finalzinho, o passo a passo deu para pegar. Foi no final ali, depois que o senhor Tá. abriu o Excel que trancou. Então, vocês vão abrir o Excel. Depois de abrir o Excel, vocês vão abrir o documento lá dentro da pasta de vocês. E daí sim você vai ter acesso ao documento. Ó, clicou aqui, abriu, ele abre como um Excel. Aqui, como um Excel, o que ele vai ter? Ó? Ele vai ter as informações do tempo, certo? Ele vai ter as informações dos tempos, ó, que foi de 0,5 em 0,5 segundos. E ele vai ter a especificação. Tu especificou que ele tinha uma entrada de 100 constante, correto? Correto. E isso tudo no One Tank, que é o que é o One Tank? O One Tank é um model, certo? Então, se vocês olharem, quando a gente abre aqui, ó, tu vai ter o One Tank, daí que é feed em função do tempo, e o tanque 1, que é o specify, que vai ser todas as variáveis vão ser geradas então para o tanque 1, que é o que vai estar dentro do flow sheet. Então, todas essas informações, ó, o que é constante, o que é parâmetro, não vai variar, e o que é x, entre parênteses, vai ser as variáveis. Por quê? Porque o Enso é um software baseado em equações, tá? Então, vocês vão enxergar aqui, ó, no tanque 1, ó, todas as variáveis ao longo do tempo. Então, a área não muda, a gravidade não muda, o orifício não muda, a velocidade muda conforme muda o quê? A Altura? Exato, o volume muda conforme muda a altura, a altura muda, o fluxo de entrada vai ser sempre constante, porque o fluxo de entrada é igual ao feed, e o fluxo de saída vai variar conforme a altura. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a partir do Excel, tu pode, então, criar os gráficos e saber. Por exemplo, você pode ver qual é a equação que tu tem em função do... Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, quer ver? Ó, vou obter um gráfico, certo? Ó, vou inserir um gráfico. Inserir um gráfico, certo? Um gráfico de dispersão. Eu clico com o botão direito, ó, e eu vou selecionar dados. Então, eu vou adicionar. Primeiro dado, eu vou ter uma série, então, o que eu vou chamar essa série? Vai ser level versus tempo. Quem é o meu X? Meu X é o tempo. Então, eu vou puxar meu X até o final do meu X. Agora, quem é meu Y? O level. Eu puxo o level até lá no final. Então, quando eu chego lá no final,
eu finalizo o meu gráfico. Então, ó, percebam que eu acabei de criar o meu gráfico. Perdão. Acabei de criar o meu gráfico, então, tempo em função da altura, certo? Concorda comigo? Sim. Deixa eu mudar aqui essa fonte do eixo. Tá, 45. Valor do eixo, tá muito estranha essa unidade aqui. Marcar escala, nenhuma, rótulo, nenhuma. Número. Aqui, tipo. O tipo de número eu quero assim. Aí, agora, eu vou reduzir casas. Ok. Vou botar só um aqui. Ok. Ficou claro isso para vocês? Ó? Então, com o passar do tempo, o que aconteceu com a altura? Ela subiu, ok? Aí prestem atenção. Se eu clico com o botão direito aqui, ó, eu posso fazer o quê? Ó? Adicionar linha de tendência, certo? Concorda comigo que isso aqui não é uma curva linear, certo? Certo. Puxa vida. Ó. E nem logarítmica. Ela vai ser uma, não é exponencial. Adicionar linha de tendência. Aqui, ó. Ó, e agora eu vou acrescentar, ó, exibir a equação no gráfico. Ó. Ele apresentou uma curva logarítmica, certo? Desculpa, polinomial, tá? Ele não aceitou uma curva, ó, ele não aceitou logarítmica, ó, ele não aceitou. Então, o único que ele aceitou foi um polinômio de, deixa eu ver se a potência também ele não aceita. Então, vai ser um polinômio de segundo grau. Vamos adicionar a equação. Ok. Bom, por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora, onde é que eu quero chegar? Como é que foi a prática de vocês lá, pessoal? O que vocês fizeram na prática? Me contem. Vocês faziam o quê? Vocês definiam quem? A altura do tanque em função do mapa. Vocês tinham uma altura fixa, certo? O y de vocês era fixo e vocês achavam o valor de... Certo? Vocês não tinham uma altura fixa, sim ou não? Sim. E o que mudava? Não era o tempo que mudava? Sim. Então, por exemplo, vocês sabem qual era o tempo. Então, vamos pegar o exemplo do... Vamos trabalhar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu fiz lá a leitura na minha altura, daí aqui eu tenho a altura, aqui é modelado, e aqui eu tenho a altura real, tá? Então, aqui eu vou ter o dado real. Certo? Então, eu vi lá que no tempo zero, a altura era, vamos supor, 21. No tempo de 5 segundos,
eu vi que a altura era 15. No tempo de 10 segundos, eu vi que a altura era 10. E no tempo de 21 segundos, eu vi que a altura era 5. Um exemplo, tá? Bom, isso são os tempos que vocês avaliaram, e isso foi as alturas que eu medi, correto? Correto. Agora, qual foi o meu modelo? Está aqui, ó. Então, eu vou ter que igual a menos 0,0049 vezes x ao quadrado mais 0,6972 vezes x, porque é um polinômio de segundo grau, então o x ao quadrado e x uma vez, mais 21,157 igual. Ou seja, veja, então eu tive um dado modelado que me disse 21,157 e eu tive um dado real que foi 21. 21. Só que aqui ele sobe, né? Então deixa eu fazer algo mais parecido. Então deu 25, deu 32 e deu 40, tá? Estou chutando. Agora, a partir do momento que eu tenho essa equação modelada aqui, o que eu faço? Eu simplesmente puxo. Então, eu vou ter dados modelados versus dados reais. Daí eu obtenho aquele dito gráfico que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, onde a gente vai fazer um gráfico de dispersão. Então, quem vai ser? Daí eu venho aqui, ó, selecionar dados. Então, adiciono. Qual é que vai ser a minha série? Vai ser ao level modelado versus level real. Quem vai ser o meu X? Por exemplo, eu posso dizer que meu X vai ser o modelado. Quem vai ser meu Y? Vai ser o real. Então, eu vou ter esta característica de curva, certo? Onde, qual é que era o meu foco? Qual é que era o meu foco? Adicionar aqui, ó. O meu foco era ter. Então, aqui é o R ao quadrado igual a 1. Então, quanto que o R ao quadrado vai ser igual a 1? Quando eu tiver... Aqui vai ser o X. E aqui vai ser o Y. Já vou colocar os valores, tá? Ok. Então, aqui, ó, o R ao quadrado. Então, vai ser 1, 10, 20, 40. 0, 10, 20, 40. Bom, pessoal, o que é a situação R quadrado igual a 1, pessoal? É o coeficiente de correlação. Ou seja, quando que eu vou ter a situação ideal? Quando o modelado for exatamente igual ao dado real. Então, vejam, o ponto que eu mais me aproximei da idealidade foi aqui, ó, esses dois primeiros pontos aqui. Concorda comigo? Depois, o que aconteceu? O meu modelo, ele se desviou da realidade. Daí, por que isso acontece, pessoal? Por que isso acontece? Explique. Por quê? Amanda, por quê?
Pedro, por quê? Matheus, por quê? Pode repetir a pergunta, senhor. Por que que aqui, nesse meu gráfico, eu só conseguia atingir o resultado ideal nessa parte e não atingir no restante? O que que é o R ao quadrado? É quando eu tenho modelado, ou seja, o que é o R quadrado igual a 1? É quando eu tenho modelado igual ao real. Ou seja, se eu digo que modelado o resultado é zero e o dado real dá zero, se o modelado dá 10 e o real dá 10, se o modelado dá 20, o que que é modelado? Matematicamente. É 20 e o real dá 20. Se o modelado é 40 e o real dá 40, o que que significa isso, pessoal? Sei lá, tu considerou todas as variáveis possíveis, que tu fez tudo, modelou certinho? Não. Vamos avaliar exatamente aqui, ó. Estamos falando da altura. Se eu jogo na matemática, jogo as equações, faço tudo, e o valor que acontece real, que eu estou lá medindo, eu medi a altura, medi o tempo, medi a altura, medi o tempo, medi a altura. Vocês não fizeram isso na aula prática, sim ou não? Sim. Sim. Se quando eu boto isso no computador, gera um modelo matemático e os resultados que dão no computador são iguais ao real, o que que isso significa? Que o modelo tá bom. Que o modelo está ótimo. Ou seja, quando eu tenho essa situação que o modelado é igual ao real, eu tenho a situação ideal, ou seja, eu tenho 100% de efetividade, 100% de eficiência. Agora, aqui eu tive 100% de eficiência na minha linha azul, sim ou não? Não. Não tive. Mas no início eu tive uma aproximação maior, concordam comigo? Sim. Mas depois o desvio foi muito grande, certo? Certo. Por quê? O que pode ter acontecido aqui? Como que eu gerei os dados reais? Eles são reais ou não? Sim. Nesse caso, não. Exatamente, nesse caso, não, eu chutei valores, pessoal. Tá. E é isso que eu quero que vocês façam. Essa é a prática. É vocês terem os dados reais, modelarem matematicamente e comparar. Então, isso é a brincadeira. Isso é o vocês buscarem a compreensão do modelo matemático versus o real, tá? Bom, então, Matheus, te ajudei com a tua pergunta lá do início da aula? Já ajudou sim. Eu vou tentar fazer de novo. Acho que era algum algum passo a passo que eu não estava pegando naquela parte ali de dar o start, de salvar para dar o start. Acho que era isso o meu problema. Tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um intervalinho e depois a gente retorna, pode ser? Beleza, professor. Então tá. Eu acho que vale a pena, Então, professor. Falta meia hora para acabar. Daqui a pouco tocamos direto e termina. não, vamos fazer. Eu preciso 10 minutinhos de intervalo. A gente Perfeito. retorna 20 e 40. Mas podem ficar conectados aí. Perfeito. Eu paro a gravação e já retomamos.